Fala galera, beleza? Regis por aqui, começando mais um Eduscast na área, o seu podcast aqui sobre o mundo digital, o mundo da Eduz, para você que é expert, afiliado, enfim, você que vive nesse mundo do digital aqui com temas relevantes que vão ajudar você e o seu negócio a evoluir. E hoje eu tô aqui com a Bianca Celotto. Tudo bem? E aí, Regis, tudo bem? Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu que agradeço, né? Como eu tava falando aqui já, pessoal, é um desafio para mim porque ela é quem entrevista, né? Eu que tô entrevistando aqui. Todos os podcasts que eu vou, o pessoal fala, mas é você que entrevista. É estranho ser entrevistada. É isso aí, ó. Ela que é especialista de comunicação aqui, eu tô aqui só de, cara, como que faz isso daqui, né? Vamos aprender muito também junto com vocês. Pessoal, antes da gente começar, eu quero falar aqui novamente sobre os 10 anos da Eduz, né? Como vocês sabem, a gente está numa série, Bianca, sobre os 10 anos da Eduz, os 10 fundamentos que fizeram a gente chegar até aqui, né? Porque, cara, 10 anos no mercado digital é tipo um século, assim, sabe? E passa tão rápido, né? Eu lembro quando começou o mundo digital e a Eduz já estava lá como uma das pioneiras, 10 anos já. 10 anos, década. Exato. E a gente identificou 10 fundamentos, literalmente, que fizeram com que a gente chegasse até aqui e com certeza vai fazer com que todo mundo que está assistindo a gente também tenha negócios de longo prazo, que é uma coisa que a gente defende muito aqui na Eduz, né? Então, pessoal, isso aqui é mais um episódio desses 10 fundamentos da Eduz. Vou pedir para vocês aqui também acompanharem, se gostarem, vocês se inscrevam, deixem um like aqui no nosso vídeo, tá? Porque todas as terças-feiras a gente tem Eduzcast na área, tá bom? E, galera, hoje a gente vai falar sobre oratória, sobre comunicação, que é a sua especialidade, né, Bianca? Minha especialidade já há 17 anos trabalhando com comunicação, há 7 anos especificamente ensinando comunicação. Perfeito. E, gente, não sei se vocês já pararam para prestar atenção, mas comunicação é basicamente o core de qualquer negócio digital, né? A gente fala muito de venda, mas para vender precisa comunicar, para entregar um curso online, uma mentoria, alguma coisa, você precisa comunicar. Então, sem comunicação, você não tem o seu negócio, basicamente, né? Comunicação é a base de tudo isso, então presta atenção que, com certeza, melhorando a sua comunicação, você melhora seus resultados também, beleza? Tá no nome, né, Regis? Se a gente pensar, ó, infoproduto, é um produto de informação. A informação é transmitida através do quê? Da comunicação. Então, é a base, é o alicerce do que se faz aqui. Exatamente, muito bom. Bianca, então vamos lá. Para começar, se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre a Ó Quem Fala, né? Que justamente é esse ponto que vocês ajudam as pessoas a evoluírem, né? Na comunicação. Sim, bom, eu sou formada em comunicação social, né? Me habilitei em jornalismo. Minha carreira foi na televisão. Durante 10 anos trabalhei como repórter, produtora. Comecei lá. Perfeito. Maçando barro, que a gente fala, na reportagem, na rua. E depois eu concluí a minha carreira, encerrei minha carreira em televisão como apresentadora. Legal. E nessa transição de carreira, o que eu sabia fazer era comunicação, sempre me encantei com isso. E uma das coisas que eu tinha dificuldade de barreira dentro do meu trabalho como jornalista era lidar com pessoas que estavam fazendo e acontecendo na sociedade, tinham super projetos, trabalhos maravilhosos, mas quando botava o microfone na boca dessa pessoa, quando você perguntava para ela, quando você dava o palco para ela, ela não sabia se vender, ela não sabia dizer o que ela fazia, ela entrava em parafuso, enfim. E aí eu vi aí nisso, né, uma oportunidade de negócio. Legal. Já estava com essa de montar um negócio e abri a Ó Quem Fala. Eu tinha ali um sonho, uma pastinha debaixo do braço. O nome é muito bom, inclusive. Você sabe que é curioso essa história do nome, porque eu tive o insight do nome bem antes de ter a ideia de um negócio, de que seria isso, de montar uma empresa. Aí pensei no nome, chamei um amigo meu que é designer, falei, cara, eu quero montar uma marca. Pensei nisso, ele montou. E aí eu falei, cara, é isso. Eu guardei, a marca existe antes da empresa. Eu guardei a marca. E aí, 8 meses depois, que aí eu pedi demissão da TV, fiz a minha transição de carreira. Comecei a trabalhar numa startup ao mesmo tempo que eu treinava pessoas de forma individual ainda nesse comecinho. Legal. E aí comecei a montar o meu primeiro método, testar esse primeiro método tal, até 1 ano depois, 1 ano e 4 meses mais ou menos, a gente se lançar como empresa. Aí montamos sala de treinamento, sede, começamos a abrir grupo. E estamos aí, 7 anos. Hoje a gente é uma das
escolas mais renomadas nessa capacitação de pessoas e empresas em comunicação e oratória no país. E assim, é uma alegria para mim ver até onde a gente chegou. E eu estou à frente da Ó Quem Fala hoje como CEO, treinadora, e mentorando, capacitando junto de várias empresas, grandes lideranças. Então, tem uma responsabilidade muito grande de levar a comunicação aí para o mercado. Perfeito. Quais são os principais desafios que você vê com essa galera que você treina, né? Porque a nossa audiência, basicamente, aqui do YouTube especificamente, a gente está falando de pessoas que estão começando. Então, essas pessoas provavelmente têm empregos, têm outros negócios fora do digital, né? Ou seja, estão numa transição para vir para esse nosso mundo, né? Que basicamente as pessoas são muito parecidas com as pessoas que você treina, né? Você vai pegar pessoas que trabalham em empresas convencionais, líderes, né? Quais são os principais desafios para destravar esse lugar da comunicação, assim? Eu criei uma técnica minha há 10 anos atrás, quando eu comecei a ir para palco, palestrar, mas totalmente errado, assim. A minha técnica era tipo assim, cara, assume que você sabe mais desse assunto de quem tá lá e se joga no fogo. Mas eu acho que isso não funciona muito bem pra quase ninguém, né? Funcionou pra mim, meio mais ou menos. É uma das coisas, Funciona, porque assim, é um destrave você dizer, sobre isso eu sei falar, eu tenho conhecimento. Então, assim, é uma primeira injeção de confiança para você ter coragem isso é importante, de se expor. Então, eu penso que o primeiro desafio é a pessoa admitir para ela, né, ter essa consciência de que não dá para fazer comunicação. Se você quer ser um vendedor, e um vendedor num mar cheio de peixe, como é o mundo digital, fazendo isso da mesma forma como você conversa no churrasco, da mesma forma como você conversa dentro de casa, dessa coisa meio piloto automático, empurro com a barriga e tal. Então, se você aprende copy, se você aprende sobre lançamento, se você aprende sobre metodologia, você também tem que aprender sobre comunicação, justamente pensando nesse alicerce. Então, acho que o primeiro desafio é as pessoas terem essa consciência e admitir que isso se faz tecnicamente. Perfeito. Existe uma inteligência por trás da comunicação, tanto da comunicação interpessoal quanto da comunicação para palco, da performance em si. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o medo do julgamento mesmo, essa injeção de confiança para você, olha, eu sei fazer isso, eu tenho uma propriedade nisso, e eu preciso ter a coragem de apanhar em público, porque as primeiras vezes que você sobe no palco, você apanha em público. Ou você apanha de você mesmo, né, no teu auto-julgamento, puta que pariu, fiz errado, meu Deus do céu, mandei errado aqui, esqueci tal coisa, ou você apanha da audiência. Então, essa coragem de apanhar de cara é um grande desafio para quem está começando a se expor, né? E aí tem um outro extremo também, tá, Regis? Tem também a dificuldade dos faladores, que são aqueles que têm o excesso de autoconfiança. Perfeito. E aí esses caras cometem ruídos de comunicação também, porque não conseguem ter essa estratégia de olhar para o interlocutor. Eles falam e comunicam para o alter ego, né? E aí esse comunicar para o alter ego, você fere muito, você gera tem muita gestão de crise, enfim, também vai apanhar no palco aí se não tomar cuidado. Perfeito. Você falou um negócio aqui, eu até anotei a palavra rapport, né? Porque eu acho que o maior crime que faz com que a comunicação não seja eficiente é você desconsiderar o outro na hora de você se comunicar, né? Eu diria que isso é um princípio básico, assim, da comunicação, né? E é muito comum, principalmente para quem é expert, por justamente ser autoridade em cima de um tema, falar para ele, né? Falar os termos, as palavras, né? As expressões, elas serem sobre ele, não sobre o outro, né? Então, esse desafio de entender o público, né? Entender a persona que você quer comunicar e se adaptar a ela, eu acho que é um dos desafios maiores que eu enxergo por aí. Por isso que eu vejo muito produto que não vende, porque é técnico demais, né? Muito sobre o cara, né? Sobre quem tá falando. É a técnica pela técnica, explicado a partir da técnica. Exato. Qual é o lance do digital? Se a gente pensar nos palcos digitais, né? A dificuldade do digital é que, assim, você tem uma audiência, você tem um público, mas você não vê. De alguma forma. É diferente você estar num palco presencial. Você não vê esse público. E aí, às vezes, é difícil medir.
Porque o próprio feedback da rede social, se a gente pensar do digital, às vezes ele vem distorcido. E nesse sentido, o que diferencia um verdadeiro comunicador, uma pessoa estrategista, um vendedor de informação, de mensagem, de ideia, de produto, de serviço, é justamente a estratégia, a técnica para fazer isso, que diferencia de uma pessoa comum, da gente que está usando, a gente sabe comunicar, certo? Não temos um desafio cognitivo. Se você não tem nenhuma barreira cognitiva, nenhuma dificuldade motora de linguagem, você comunica. E aí, muitas vezes, a gente não sai dessa caixa eu já sei fazer, vou aqui na minha intuição, e não considera o outro. A essência da comunicação é a adaptação para o canal, é a adaptação para o interlocutor e é a adaptação da mensagem. Perfeito. Sempre é a essência. Então, se a gente falar de teoria da comunicação, como é que a comunicação se dá, como que funciona a roda da comunicação, é um emissor que adapta a sua mensagem para que ela chegue no receptor, porque a gente não entende as coisas da mesma maneira. E aí tem muita gente que ainda não percebeu isso. Inclusive com a linguagem tecniquez, tá? Por exemplo, infoprodutores da área do direito, alguma coisa. Às vezes eles querem expandir isso não só para pessoal técnico, para público técnico, e eles continuam usando o juridiquês. E aí não consegue acessar outras pessoas. Então essa adaptação é sempre o essencial, é o básico, tá? Se a gente falar o básico, qual é? É isso aí, se adaptar ao seu interlocutor. Perfeito. Você falou uma coisa muito interessante. Eu tenho visto muitos experts, né, seja de mentoria, de infoproduto, que estão entrando em outras áreas ensinando metodologias que não são necessariamente daquela área. Então, você falou, por exemplo, um advogado que quer pegar outras áreas, né? Hoje eu vejo muito, por exemplo, especialistas em marketing e vendas que querem falar com advogados para vender mais. Sim. Quer falar com, por exemplo, o nicho médico funciona muito bem, né, hoje em dia. Então, médico geral, desde do médico, nutrólogo, dentista, tudo que é ligado a criar produtos para ajudar com que esses profissionais vendam mais, tenham mais sucesso nas clínicas, no empreendimento deles, tem funcionado muito bem. Eu vejo muita gente de marketing e vendas se conectando com essa galera, né? Mas para se conectar com um médico, você sendo um cara de marketing e vendas, não é simplesmente falando de marketing e vendas, né? Você tem que se adaptar completamente. Então, isso que você falou faz muito sentido, ainda mais no momento que o mercado está passando, que é um momento em que o poder do nicho vem sendo cada vez mais forte, ficando cada vez mais evidente, né? Quanto mais você consegue descobrir um nicho e liderar um nicho, mais você cresce, mais você consegue ter profundidade no funil, etc. Só que tem esse desafio, né? Como que eu, como uma pessoa de marketing e vendas, consigo vender para um dentista sendo que eu não sou dentista, né? É muito comum. No meu ver, é difícil, a menos que você diga, eu não sou dentista, mas eu sou um bom marqueteiro, tá? E eu posso te ajudar, posicionamento, né? Dentista. Então, se posicione certo. Agora, eu vejo o contrário acontecer, talvez funcionar melhor. Então, um dentista que aplicou ali um novo processo de marketing dentro da clínica dele que funcionou muito bem. E daí ele vai lá e compartilha isso para outros dentistas, conversa com outros dentistas. Ó, eu fiz isso aqui, essas ações de marketing que para mim deram certo. Agora, a gente pegar um generalista que nicha, e é o que a gente sabe que nichar é o caminho, é o que precisa fazer e é o que dá certo, eu preciso me posicionar e eu preciso deixar claro para ele que eu não sou um dentista, mas que eu posso ajudar um dentista porque o que eu sei fazer também é aplicável à realidade do dentista. Então, tudo isso está relacionado a posicionamento. Agora, é muito fundamental na escolha de argumentação e tudo isso. O que a gente vê acontecer muito, Regis, são as pessoas, elas vendem o vendedor. E aí, nesse senso até de comunidade, essa coisa, o que as pessoas têm, muitos vendedores que está dando certo porque elas estão vendendo o vendedor. E aí vende outras coisas, né? Vende sucesso, enfim, aí a gente entra numa outra seada, mas eu penso que o caminho inverso é mais fácil de fazer, porque existe, de fato, uma autenticidade, uma credibilidade, uma autoridade para vender aquilo. Agora, se você não e precisa se adaptar a um nicho, você precisa dizer para ele que você não é. Tentar forçar a barra
de alguma forma esse teto de vidro uma hora quebra, Perfeito. tá? Então eu acho bem perigoso. Sem dúvidas, muito bom. Sobre posicionamento, Bianca, você falou muito sobre esse lugar de identificação, autenticidade, né? A gente estava até conversando um pouco antes, né? Que é muito comum nas técnicas de copy, de comunicação, oratória, as pessoas elas simplesmente copiarem as outras, elas simplesmente ou seguir à risca uma estrutura de comunicação e ficar um negócio meio esquisito, né? Como que você acha que a comunicação oratória pode favorecer o posicionamento desejado de um expert, né? A nossa metodologia, o que eu acredito, o que eu pratico, o que eu vejo transformar, é a gente entender. A oratória, por exemplo, é uma das ferramentas da comunicação, tá? Então a gente é expert em oratória, mas para você se comunicar bem, existem N ferramentas. A oratória é uma que dá um grande suporte para performance, para você. Eu vou botar uma aspas bem linda aqui para você falar bonito, tá? O que eu vejo acontecer? Todo mundo padroniza uma linguagem e a gente tem visto caricaturas copiadas. O digital acabou virando... isso aqui fulano faz e está dando certo. Daí eu quero começar a fazer, o que eu vou lá e copio. E aí eu copio um estilo, uma forma de fazer que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com a minha personalidade, não tem nada a ver. E aí eu quero fazer aquilo daquela forma. E aí fica forçado, fica estranho. Eu tenho visto, por exemplo, na minha área, todo mundo fazer igual. Então, assim, bastante. Ou é aquela coisa do coach, do cara que vai transformar a sua vida por meio da comunicação, ou são os caricatos. São pessoas caricatas mesmo. Não me identifico com isso. Entendo que funciona para alguns, né? Tem funcionado para alguns nichos. Mas eu acho que do ponto de vista, essas ferramentas, elas são tão ricas. A oratória, por exemplo, ela é tão rica, ela é tão adaptável, ela consegue te dar tanto suporte que eu acho que a essência para isso, para essas pessoas é o que é que de você, que você tem na tua caixa que a gente consegue desenvolver. Então, é expandir a partir da sua originalidade, da sua individualidade. Até para se a gente pensar para negócios e produtos a longo prazo, né, Regis? Você não consegue segurar um reggae de uma coisa que não é você, que você não se identifica por muito tempo. Então, não adianta assumir uma forma de fazer, um estilo de porta-voz que não tem nada a ver com você, porque você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. Então, buscar o que você é. Eu sou um cara mais sisudo, eu não sou muito da brincadeira. Então, beleza, daí a gente expande para onde? A comunicação verbal, não verbal, te apoia em quais sentidos? Vamos tentar entender? A individualidade é fundamental no desenvolvimento de um comunicador. Eu acredito muito nisso, quem fala trabalha assim. E eu vejo que, assim, a gente pode começar a pensar nisso sendo hoje, né? Quando a gente se posiciona no digital, a gente não precisa ficar copiando o coleguinha que faz, o cara caricato lá, que, enfim, que tem... Eles copiam até o trejeito da linguagem corporal, e aí fica todo mundo igual, e uma hora isso perde a atratividade para o público geral. Perfeito. Como você consegue identificar esses elementos individuais que podem ser usados de forma positiva, assim, né? Então, porque eu realmente percebo isso. A pessoa que é muito autêntica, ela pode até às vezes falar errado, mas, cara, comunica muito. Faz todo muito, sentido. Se posiciona, Sim. né? Só que tem gente que fala assim, putz, mas às vezes o meu sotaque me atrapalha, por exemplo. Às vezes, sou do interior, falo aqui em Sorocaba, atrapalha. Mas não, às vezes é justamente isso que é a fortaleza. Isso. Como que você identifica essas coisas, essas nuances tão individuais, assim? Desde o começo, né, da criação do método da Quem Fala, quando a gente comecei a testar essa metodologia e aprimorar os nossos conteúdos dos cursos e tal, a primeira coisa que sempre existiu e é o nosso pilar principal é nível de consciência. Então, todo mundo que treina com a gente e a gente capacita em comunicação, primeiro vai se conhecer. Então, a gente criou um mecanismo de autoanálise, a pessoa precisa se ver, se entender e principalmente para onde você quer ir, certo? Qual que é o teu caminho? Qual que é o teu objetivo com isso? Porque, veja, você se propõe a ter uma nova habilidade, ela precisa ter um fundamento. Eu não vou
treinar, acordar todo dia e correr e ver meu pace e tal, se eu não quiser correr uma maratona. Então, você tem que ter um objetivo para alcançar. Então, a gente primeiro estabelece o objetivo logo no início. Você quer aprender a ser um bom comunicador, um orador de palco, um cara ali, ó, que vai performar mesmo e que vai encantar as pessoas? Primeiro, vamos se conhecer. O que você faz? O que você gosta de fazer? Como você já faz? Como que você está conseguindo já se comunicar? Qual é o seu ponto de partida? Então, a gente instalou esse primeiro pilar de nível de consciência e esse orador, esse comunicador em desenvolvimento, ele vai com esse nível de consciência durante toda a jornada de aprendizado. Então, ele passa... É engraçado que eles falam assim, pelo amor de Deus, eu não paro de lembrar de vocês agora, porque eu fico observando todo mundo. Então, ele aprende a observar, ele aprende a verificar, ele aprende a identificar e trazer para si. Então, a primeira coisa é se conhecer, entender o ponto de partida para falar, bom, é daqui que eu saio, então agora eu vou me desenvolver ou outro aspecto, eu quero chegar aqui, eu quero, enfim, performar dessa forma, e aí a gente começa a aplicar as técnicas. Você vai lapidando o cara, né? Exato. Vai extraindo dele esse lugar aí. Exatamente. Positivo, né? A gente não chega e fala, faça como fulano ou beltrano, ou faça dessa forma, fale assim ou fale assado. Não existe isso. Entendi. A gente tem formas de expansão. Então, assim, é uma metodologia que pega você, né, do ponto que você está e te torna maior, do ponto de vista de habilidade. Então, hoje, por exemplo, a gente tem grandes experts, a gente tem ótimos comunicadores que viram, assim, pessoas absurdas, que usam técnica. E tem gente que parte do zero, assim, eu morro de medo. Tenho glossofobia, por exemplo, que é a fobia de falar em público. E aí, você andou 3 casas, pronto, você já habilitou. Você estava no 0, foi para o 3, a gente já tem um avanço. Então, cada um dentro do seu alcance, da sua capacidade. Perfeito, muito bom. Muito bom mesmo, porque... realmente, cara, a gente tem algumas dezenas de milhares de produtores ativos aqui na plataforma, né? Ou seja, estão realmente vendendo, estão usando as plataformas, as coisas todas. E eu percebo que até aquela comunicação que... Ele não aparece no vídeo, ele coloca uma VSL, que a gente chama, né? Video Sales Letter. É só a voz dele no fundo, ou quando ele está fazendo uma live e tudo mais. Fica claro que quando ele está tentando copiar alguém, parece essa outra pessoa. E isso... consequentemente diminui a conversão, diminui os resultados dele, né? Então eu acho que se autoconhecer, parece que tudo começa nesse lugar na prática. Ô, Regis, se a gente for parar para pensar, nós estamos vivendo, né, a era da informação. Na era da informação, quase nada, gente, a gente não encontra na internet. Exato. Então, hoje, praticamente tudo que se ensina de forma digital está gratuito na internet. Você pode aprender. É isso aí. O lance o que é que torna você um diferencial na internet? É como você ensina. Como? Perfeito. Por quê? Porque se você só assiste jogo de futebol, você não vira bom jogador de futebol. Você precisa ter um bom treinador de futebol que vai conseguir extrair de você se você tem talento ou não, se você é goleiro ou se é atacante. Então, é o como você faz isso. E esse como necessita de estratégia de comunicação. Essa pessoa ela tem que ser no mínimo atraente do ponto de vista de, puxa, eu quero parar e assistir essa pessoa, esse professor que está me trazendo essa informação. Então, se você não é um famoso, uma pessoa famosa, e aí a gente tem os famosos da internet hoje que podem fazer o que quiser, dão, né, pirofagia lá e todo mundo aplaude. Mas se você não é essa pessoa que está levando o seu conteúdo, está começando, está cavando o seu espaço ali, você precisa encantar de alguma forma. A forma de você se comunicar é a principal delas, né? É o como você ensina, o como você leva essa informação, faz toda a diferença. Perfeito. A forma, nesse caso, é mais importante que o resultado, né? Eu acho que essa é uma lição muito, muito relevante, cara. A forma, o como, o meio... Mais do que o conteúdo. O conteúdo em si, muito provavelmente, parte do que você está ensinando, parte do que eu ensino, está na internet. Né? Técnica de oratória, você digitar no Google lá, tem um monte. Exatamente. O nosso canal no YouTube, por exemplo, tudo de graça. Vai lá, você pode... É isso aí. Agora, só ver esse conceito e não aplicar o conceito, é que não, né, assistir conceito não
te transforma. A transformação se faz através do como esse conceito vai ser aplicado. Perfeito. E aí precisa de um professor, de um mentor, e aí tem que ter comunicação para fazer isso. Não tem muito como fugir. Precisa de outros recursos, precisa de storytelling, precisa de didática, precisa de uma boa linguagem, precisa de dicção boa, porque ninguém merece professor com dicção muito baixinha assim, não é mesmo? Imagina a gente tocando esse podcast assim. E a gente vê vários podcasts, por exemplo. Eu sou uma pessoa que podcast tal, episódio tal, eu começo a escutar e aquela dicção ruim, voz ruim, parece que eu falo, não, nem vou, nem retenho, nem consigo, assim, pode ser um baita de um conteúdo, é fundamental a forma, a emoção que você desperta no outro a partir da sua linguagem, e isso a oratória te dá. Que legal, muito bom. Como você falou que oratória e comunicação são coisas diferentes, né, na prática, e você falou um pouco sobre isso, né? O que tanto comunica, então, nesse sentido? Se oratória é uma dessas formas, e consequentemente tem várias coisinhas dentro de oratória, né? Então, comunicação, oratória, e tem vários itens de oratória. O que tanto mais comunica? A postura, a roupa? Você consegue identificar alguns fatores assim? Vamos lá. Vou desenhar essas caixinhas, porque, de fato, elas são bem difíceis, e assim, eu vejo que as pessoas não têm muito esse entendimento, até porque hoje ainda se confunde muito oratória com falar, só falar. Tá? E a oratória é um pouco mais ampla que isso. Vamos pensar a comunicação como um grande guarda-chuva. Legal. Debaixo desse guarda-chuva, a gente tem várias formas de comunicar. A moda comunica, a arte comunica, a música comunica, o cinema comunica, a educação comunica. Então, a gente tem várias formas de comunicar. Dentro dessas formas de comunicar, a gente tem intenções de comunicação. Tem a comunicação interpessoal, é aquela em que eu quero convencer o outro, e isso pode ser feito de uma forma individual, através da conversação, e tem a comunicação de impacto amplo, que é a comunicação em público, certo? Que é quando eu estou, de alguma forma, falando para um coletivo. A oratória é uma das ferramentas que me ajuda a me habilitar para ter impacto em público. E se eu tenho impacto em público, é claro que eu tenho impacto no interpessoal. Então, veja, se eu sou uma pessoa que capacito a minha oratória, e é importante a gente entender que oratória envolve o que você não fala, o que você comunica com o corpo, o que você fala, a forma como você fala, e óbvio, como você empacota a tua mensagem. Também, se você for uma pessoa muito prolixa, você não vai conseguir impactar ninguém. Então, quando a gente empacota isso de uma forma equilibrada, através dessa linguagem, eu vou convencer e encantar tanto você, a gente aqui, numa conversa, quanto vários, certo? Então, a oratória é uma das ferramentas que te habilita para convencer mais, encantar mais. Legal. Públicos de públicos de muitos. Perfeito, muito bom, muito bom. E existe diferença entre online e presencial, obviamente, né? Existe. Hoje eu vejo que, principalmente depois da pandemia, vai depender muito da sua intimidade com o online. Então, a gente tem dois tipos de perfis de pessoas que a gente trabalha hoje. Se você é uma pessoa que não tem intimidade com o online, não trabalha online, não tem essa intimidade com o computador, com a vida remota, dificilmente você vai ser impactado com um treinamento que é de habilidade prática e de repetição, como é a oratória, dificilmente você vai ser impactado no digital. Então, o valor agregado vai ser maior no presencial, porque aí, né, tem o corpo a corpo ali. Agora, se você é uma pessoa que está acostumado com a vida remota, que trabalha online, que conversa online, que se reúne online, que palestra online, treina online, se você for, técnicas online vão ser facilmente assimiladas por você. Então, depende do perfil e da sua intimidade com a vida online. Eu não vejo, se você é uma pessoa que tem intimidade com a vida online, eu não vejo prejuízo hoje, porque as nossas metodologias já foram totalmente adaptadas para o online, tá? Mas ainda tem gente que fica nessa, eu prefiro presencial, senão não vou aprender. Aí é muito conduta individual e muito como você gosta de aprender, tá? Tem gente que não gosta de aprender online e aí o presencial é o indicado. Legal. E você tem alguma dica para quem está começando a fazer
no online, assim, porque existem várias técnicas pra soltar, né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, a pessoa sozinha olhar pra câmera do celular e falar, pô, vou gravar um vídeo de vendas aqui, né? Ainda mais porque esses vídeos de vendas, essas coisas são muito scriptadas. E aí ele começa a olhar, tipo, um teleprompter aqui do próprio celular e começa a repetir e fica aquela coisa... né? Tem alguma dica, alguma forma de soltar Tem mais 3 isso? dicas que são, maravilhosas para começar. A primeira dica é, para você não ficar robótico, pega o seu conteúdo, em vez de você ler o teleprompter, ou você até pode ler o teleprompter, mas na hora de colocar o seu texto, escreva esse texto não no formato da escrita, mas no formato da fala. Olha, essa é boa. Então explica como se você estivesse contando pro seu amigo na mesa do bar. Veja só, em vez de você falar, olá, hoje eu vou conversar com você um pouquinho sobre os conceitos de oratória. Isso aqui é a linguagem escrita e formal. A gente não conversa assim. É diferente de eu falar, e aí, gente, tudo bem? Hoje o papo aqui é técnica de oratória. A gente vai falar um pouquinho sobre oratória, para você conhecer um pouco mais sobre essa técnica. Veja só, isso aqui é uma forma coloquial de dizer. Então, mesmo se você for usar teleprompter, escreva não no formato da escrita, mas no formato da fala. Primeira dica. Segunda dica, energia. Ninguém merece. Digital, você compete atenção com muita coisa. É muito estímulo o tempo todo. E o nosso cérebro está ficando cada vez mais burro e cada vez mais preguiçoso. Ele quer estímulo e ele quer estímulo rápido. Se você começar o seu vídeo nessa energia aqui, a menos que você seja um instrutor de yoga, uma pessoa de mindfulness, alguma coisa assim, não vai rolar. Energia na sua fala e tomar cuidado com a expressão facial. Mais aberta, sorriso leve. E terceira dica, abre a boca para falar. Dicção é fundamental, tá? Caraca. Então, aquela dicção fechada, assim, aquelas pessoas que você não entende direito a palavra, é muito complicado, principalmente no digital. Vamos pensar, gente, que o digital, você precisa facilitar para o seu público o entendimento dessa mensagem dentro de um ambiente caótico de estímulo. Portanto, quanto mais claro e quanto mais energia você transmitir, mais fácil de você conseguir captar a atenção do outro. Perfeito, com certeza. Entusiasmo, né? Eu vejo muitos experts de vendas que falam muito isso, cara. O entusiasmo vem mais do que o próprio produto que você está falando ali, né? O entusiasmo, o vendedor entusiasmado, seja no digital, seja numa loja, quem aqui trabalha em loja, varejo, alguma coisa assim. O entusiasmo, ele já é... Vamos pensar o atendimento. Então, se você está no digital e você é um expert e está se vendendo, vamos imaginar você chegando numa loja para comprar uma roupa. Se uma pessoa chega, né, o atendente chega para você, bom dia, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? É uma coisa, que emoção que ela desperta em você, né? Perfeito. Uma empolgação, olha, então, tô procurando tal coisa. Oi, se precisar de alguma coisa, você me chama. Tá? Então, você vai despertar outra emoção nessa pessoa. Então, pensa, que emoção você quer despertar na pessoa que está te vendo ali na hora que você está vendendo o seu infoproduto, na hora que você está vendendo no digital. Foca nessa emoção e traduz através da sua linguagem. Então, é diferente, por exemplo, se você não vai comprar um curso de meditação de uma pessoa que fala na minha energia, porque daí você fala, essa pessoa vai me deixar atordoada. Então, aí a gente precisa modular esse tom para esse público que busca tranquilidade, relaxamento. Aí você adequa o seu tom também. Então, sempre pensar nessa emoção que você quer despertar no outro. É fácil fazer isso para quem tem medo, vergonha? Absolutamente. Tem uma dica aqui, respiração. A respiração, ela te ajuda a controlar e disfarçar os seus sintomas, se é uma coisa muito difícil para você. A quarta dica é treinar no quem fala. Já segue lá, né? Você segue o YouTube de vocês, o canal do YouTube é bem legal, cara. Exato, tem lá. A gente tá no YouTube, em todas as redes sociais. Isso aí, muito bom, muito bom. E para ensinar, Bianca, você tem alguma
alguma técnica, alguma coisa que você enxerga que é relevante, porque existem 2 momentos cruciais no digital, né? Existe o momento da venda, que tem muito a ver com isso que a gente está falando, essa empolgação, esse lugar do entusiasmo, porque isso vai despertar a emoção, a conexão e gerar a conversão. Sim. E depois que esse seu cliente ele compra, né? Ele vai lá consumir suas aulas, ou ele vai te ver numa aula ao vivo, né? Ou ele vai num evento presencial, mas eu percebo que comunicação interfere completamente na didática também da Sim. coisa, né? E um dos maiores desafios hoje do digital, ele é fazer o cliente se transformar, e a consequência dessa transformação é o cliente continuar comprando de você Sim. outros produtos, enfim, ficar no seu ecossistema ali, na sua comunidade, né? Você já viu alguma coisa assim, específica para didática, para quem quer virar um professor, ensinar alguma coisa? Porque, não sei se vocês sabem, gente, você que está lançando infoproduto, por um acaso você também é um professor. Normalmente, quando você faz um curso, seja ele online ou presencial, te transforma num professor. É que no nosso mundo a gente não fala muito disso, a gente fala muito das técnicas de venda, né? Mas nessa parte da entrega, tem alguma coisa específica que você vê que ajuda o aluno a compreender a informação e ser transformado? Tem. Acho que o primeiro ponto, se você é um infoprodutor, se você é um professor, vamos chamar assim, está ensinando alguém de algo, primeiro você tem que ser aluno. Então, a gente tem que ter repertório. Não dá para você ensinar a sua técnica sem que você consiga inserir essa técnica no contexto do seu aluno. Perfeito. Então, o que eu acho importante dentro de metodologia, primeiro, criar uma linha de raciocínio. Eu vejo muitos programas de infoprodutos, de cursos digitais que são extremamente confusos, né? Que começa do nada e vai para lugar nenhum. Então, a linha de raciocínio desse aprendizado. E aí é o básico, começa do mais simples para o mais complexo do ponto de vista de entendimento técnico. Então, veja, quando a gente começa a ensinar comunicação, dentro do nosso curso de formação intermediária de oratória, começa por consciência, primeiro, daí vem por linguagem corporal, depois fala, depois didática, depois persuasão. Então, assim, é como se você estivesse ampliando o conhecimento. Pega primeiro, né? Você vai montar uma metodologia, você vai montar um programa de curso, coloca o que é mais simples para ele aprender primeiro e vai subindo essa escadinha do ponto de vista de método, do ponto de vista de divisão desse conteúdo. É a primeira coisa. E depois, repertório. O que é repertório? Trazer exemplos de fora, conseguir inserir isso em diferentes contextos, contar histórias que esses alunos possam se identificar. É desenhar. Fazer um desenho da aplicação dessa técnica na prática. E se a gente pensar em, hoje, né, aprendizado de adultos e lifelong learning, que é o que funciona hoje, ensinar pouco e profundo em algumas situações, ou ensinar muito e nada. Então, as pessoas estão ficando cada vez mais generalistas. O formato de ensinar, quanto mais estímulo, vídeos, a forma de você se comunicar, a energia que você transmite, imagem, toda a parte visual do seu curso, tudo isso vai ajudar a manter essa atenção, reter a atenção desse seu aluno que está com a aba do teu curso aberto, mas está com o Instagram e o WhatsApp notificando, Perfeito. Com o celular, enfim, o relógio, o filho gritando atrás. Então, você precisa, de alguma forma, reter essa informação. De novo, como é que você faz isso? Facilitando o entendimento do outro. Então, montar uma linha de raciocínio clara e ter repertório para trazer exemplos, para ele conseguir visualizar dentro da realidade dele, dentro do cenário que ele vive. Cara, perfeito. Retenção de informação, de atenção, é um dos maiores desafios mesmo, né? Numa palestra, você normalmente tem 100% das pessoas ali, né? Mas no online, principalmente no curso online gravado, é o que você falou. É muito difícil. Você está competindo com um filho, com o Instagram, com qualquer outra coisa no ambiente dele, né? Que você não controla. Tanto que a taxa, né, de conclusão da jornada online, ela é baixa. Bem baixa. A gente, eu não sei quanto está exatamente agora, mas uma média de 6%. Isso. É muito baixo. Até 10%. 10% a gente, comemora justamente por isso. As pessoas têm dificuldade de reter, porque a atenção está dispersa. Gente, a atenção hoje é o novo petróleo. Tá? Exatamente.
Dar e receber atenção é o novo petróleo. E o maior desafio é conseguir isso em milissegundos, né? Que você vai para um TikTok da vida, é instantâneo. Ou você pega no momento, ou você não pega nunca mais, você desaparece. Um bom exemplo, vamos pensar no TikTok. O que é que prende o TikTok? É o estímulo que é não raciocinável. Então, assim, eu não preciso usar a razão para me sentir estimulado. Por que que a dança pega? Né? Começou muito com a dancinha, hoje ampliou bastante. Por quê? Porque eu não preciso raciocinar para ver uma pessoa dançando. Aquilo me entretém. Perfeito. Então, quanto mais o nosso conteúdo ficar parecido com algo que possa entreter, mais fácil de reter a atenção do seu aluno. Perfeito, muito bom, muito bom. Perfeito, isso tem a ver com os canais, né? Você falou bem no começo sobre canal, receptor, isso é princípio da comunicação, gente, bem legal. E a gente falou um pouco aqui também, Mac, sobre história, né? Você falou sobre as histórias que entretém, sobre exemplos, né? Isso tem tudo a ver com storytelling também, né? Que acho que storytelling, todas as imersões, cursos, enfim, tudo que eu fiz ligado à copy, ligado à comunicação, traz isso com muita evidência, né? Jornada do herói, storytelling, todo esse lugar aí de saber contar histórias para transformar, exemplificar. O que você tem a dizer sobre essa técnica? Vamos até explicar o que é essa técnica na prática, né? Porque, de verdade, eu acho que eu até falei isso no podcast que eu participei com vocês lá. Storytelling é uma das principais coisas que o expert tem que saber fazer, porque é o que você falou, vamos pegar, sei lá, o nicho de desenvolvimento humano. Cara, o cara que tá no nicho de desenvolvimento, mano, tem 200 pessoas iguaizinhas a ela, falando a mesma coisa, usando as mesmas técnicas, né? Entregando o mesmo tipo de conteúdo. Mas quem eu vejo que se destaca é porque conta história atrás de história, né? Vai num evento, qualquer produtor, qualquer expert, e presta atenção, é o tempo inteiro história. Né? Eu percebo que a gente tem um parceiro aqui, o Marcos, do Acelerador Empresarial, né? Todo mundo deve conhecer ele que está ouvindo a gente aqui. E é bem interessante, porque você vai no Acelerador Empresarial, as técnicas que ele passa são muito boas, assim, como construir processos, organograma, coisas assim, base de uma empresa estar se estruturando, mas ele passa mas muito tempo exemplificando e contando histórias sobre a parte técnica. Não é a parte técnica, ele explica em 15 minutos, mas ele passa a tarde inteira falando sobre a aplicação daquilo, né? E é tudo através de histórias. Então, assim, eu acho que é isso que encanta e é isso que retém a atenção. O que você tem a dizer sobre storytelling? Explica um pouco também o termo pra gente. Exatamente isso que eu chamei de repertório. Tá? Perfeito. Storytelling é a sistematização daquilo que a gente já faz desde a Era da Pedra. Então, se a gente for... Como é que o Homo sapiens evoluiu desenhando na pedrinha, contando as historinhas dele na pedrinha. Então, a gente é contador de histórias na nossa essência, até porque a gente tem uma linguagem, né, uma cognição muito mais desenvolvida. Então, a forma de evolução social e cultural é através das histórias. O que é o storytelling? Criou-se uma métrica em cima disso, criou-se uma técnica em cima disso, então começou-se a pesquisar, né, e começou a ideia dos arquétipos lá na psicanálise de criar uma metodologia para contar essas histórias e através das histórias mais comuns da sociedade eles conseguiram criar identificação, tipos de histórias que causam determinados impactos. E aí que, enfim, acabou virando uma técnica que é muito usada no cinema, é usada na novela, é usada, enfim, em toda a cadeia do entretenimento está em cima do storytelling, né? Da narrativa que se conta através dessa história. E existe um formato de contar histórias que é o formato que mais nos encanta. Que não à toa os filmes dos heróis geralmente é o quê? Começa lá uma vida comum, certo? Perfeito. Depois vem um desafio, ele tem que superar esse desafio, vem um clímax, uma guerra, uma coisa que ele precisa vencer, e aí depois ele volta para um sistema comum novamente. Então esse ciclo que a gente vê nos filmes, que a gente vê nessas grandes narrativas, é a nossa vida, faz parte da nossa vida. Então esses experts que conseguem pegar esses episódios da vida real e transformar em histórias de heróis, são os caras que estão fazendo sucesso. A gente tem um Geraldo Rufino da vida, por exemplo, que é um cara que sobe no palco, que é palestrante. A oratória do Geraldo Rufino é boa? Não.
é péssima. Só que ele fica o tempo todo contando as histórias de insucesso dele, certo? Então, storytelling, ele é uma técnica que você pode, de forma pensada, usar e incrementar o seu conteúdo para justamente criar esses cenários que vão trazer a identificação do seu aluno, a conexão. E essa conexão, gente, não é pela razão, é pela emoção. Exatamente. Tá? É pelo coração. Perfeito, exatamente, muito bom. E eu tenho percebido que muitos experts, eles tentam usar storytelling, eles tentam fazer tudo isso que a gente está falando, mas acaba tendo um problema. Eles falam muito sobre eles. E tem até aquele livro, acho que o Story Brand, né, que ele fala justamente sobre essa jornada do herói, storytelling, mas ele destaca que o herói sempre é o cliente, sempre é o outro, né? Você tem que se ver nesse sucesso, nessa jornada, né? Mas os lançamentos que eu vejo que sempre flopam por aí são aqueles que só falam sobre a autoridade do expert, o quanto o expert é bom, o quanto... E isso também é um princípio de comunicação, né? Quanto mais você fala de você o tempo inteiro, mais... tendência é que você espante as pessoas, porque ninguém gosta de ouvir alguém se vangloriando o tempo inteiro, né? Ou você é endossado por alguém, você não fica falando o quanto você é bom. Até isso tem que prestar atenção, né? Porque esse eu acho que é o limite. Qual que é o limite que você enxerga que é o máximo que você pode falar sobre você em relação a você colocar o seu cliente na jornada do herói aí? Eu vou te fazer uma pergunta, Regis, em cima da sua. Você sabe o que é que faz a gente conquistar o outro? Bom, o que vem na minha cabeça aqui é a conexão que eu tenho, a identificação que o outro vê em mim e vice-versa, alguma coisa assim? Quando esse outro percebe que ele é o espaço maior da sua atenção. Então, perfeito. Quando eu ouço mais do que falo, eu conquisto mais. Perfeito. O grande segredo da conquista... Gente, isso serve para paquerar, tá? Vou dar essa dica maravilhosa aqui. O grande segredo da comunicação, de você conquistar o outro, é quando ele se vê na sua narrativa. Perfeito. Tá? E aí hoje, o que eu tenho visto acontecer é uma grande confusão, principalmente no uso dos arquétipos. Tá. Os arquétipos, eles foram desenhados, como eu disse, começou lá na psicanálise, enfim. E aí, alguém veio e falou, cara, você tem que ter um arquétipo. O arquétipo nada mais é do que trazer atribuições humanas para uma marca. Tá? Todas as marcas têm seus arquétipos, que são valores humanos para um negócio, né? Para uma coisa, para um objeto. E aí o cara entra nesse arquétipo, começa a viver esse arquétipo e aí ele se esquece de olhar pro alvo dele. E aí ele acaba comunicando pro alter ego, como eu disse. E aí é um perigo. Tem duas formas, né, que assim, você pode sair disso. Ou você tem que ficar muito famoso e ter fã. Então, atenção, quem tem fã consegue fazer isso. Aí é sussa. Mas para você chegar, né, no status de ser um famoso que tem fãs, aí tem um caminho a andar aí e não tem uma fórmula pronta, cada um consegue isso de uma forma hoje, né? Agora, se você quer reter a atenção, esse seu aluno, essas pessoas precisam se ver no seu método, precisam se ver no seu conteúdo, nos seus exemplos e nas suas histórias. Perfeito, muito bom mesmo. Isso muda o jogo, viu, gente? Porque um dos princípios do digital tem a ver com a autoridade, mas você não constrói autoridade falando o quanto você é bom, você constrói autoridade justamente com isso, com a transformação do outro. E aí as pessoas vão se ver nisso tudo que você está falando. Perfeito, muito bom. E aí, depois do storytelling, Bianca, a gente também tem um desafio muito grande no mundo dos negócios como um todo, não só digitais, que é a construção de um pitch de vendas, né? Não tenho a menor dúvida que quem aqui já é um expert, quem vende online, quem vende numa palestra, quem vende de algum jeito, já sofreu, já suou a mão pensando na hora do pitch, né? Às vezes ele vai bem na live até na hora do pitch. Chegou na hora do pitch, descamba tudo, né? Parece que perde todos os... Usa gatilho mental além da conta, né? Fica um negócio meio esquisito. Que dicas você dá para fazer um bom pitch? Tanto na emoção, né? Para você carregar isso, quanto na estrutura mesmo. Vocês também ensinam isso lá, né? Sim, a gente ensina o pitch elevator, ensina o pitch que você, né? Pra você pedir investimento, se você é uma pessoa que está à frente de uma startup, enfim.
Existe uma sistemática que funciona muito bem e que consiste principalmente em você conseguir fazer um chamado de atenção, despertar uma atenção logo de cara. E aí a gente coloca esses gatilhos, né, de escassez e coloca de reciprocidade, de autoridade, por aí vai. Esse chamado de atenção, então, logo de cara, você precisa se conectar com esse público. Eu vou contar um segredo do meu pitch, tá? O que eu achei que funciona, tem funcionado, e eu acho que ficou mais natural. Toda vez que a gente faz um lançamento, por exemplo, e né, eu vendo produto no digital, eu sou uma infoprodutora, né, a gente tem produtos digitais, as pessoas sabem que depois você vai vender alguma coisa para elas. Hoje a gente está cada vez mais consciente, ninguém, né, todo mundo sabe disso. Então, não esconder isso, contar para ela logo no começo. Isso é uma ótima dica, tem razão. Iniciar o seu pitch falando, agora eu vou te vender uma coisa, tá? Criando um laço de honestidade, essa conexão por honestidade. Eu não vou te tentar entubar nada. Eu vou te oferecer um negócio que eu acho que é para você. Daí você avalia. É assim que eu converso hoje com as pessoas que fazem parte dos nossos lançamentos. Então, eu desperto neles uma atenção pela surpresa de ser honesta quanto ao vou te vender um negócio agora, tá? Então, assim, eles não esperam que eu faça isso, não esperam ser surpreendidos com tamanha honestidade. Eles esperam ser enganados, que eu fique usando vários gatilhinhos e tal, né? Eu falo, então agora, acabou a aula, tá, gente? Acabou a aula, agora eu vou te vender um negócio. Se você estiver disponível, fica aí que eu vou te vender um negócio. E aí eles se surpreendem. Falam, poxa, eu não estava esperando, né, que ela fosse confessar. E aí eles ficam para ver o que é que eu vou vender. Então, você surpreender logo de cara no seu pitch é uma boa pedida. As pessoas estão cada vez mais conscientes, as pessoas estão cada vez mais informadas. Então, não tentar enganar a sua audiência é fundamental nesse pitch. E uma outra coisa muito importante é dar foco ao valor que aquilo vai agregar à vida da pessoa. Pesa a mão. Então, muitas vezes a gente fica vendendo o que faz. Eu vendo técnica de oratória, eu vendo... Não, eu vendo relacionamento, eu vendo que interesse, que as pessoas te vejam mais interessante, eu vendo que você se torne uma pessoa que tenha relacionamentos mais saudáveis, eu vendo que você faça reuniões muito mais eficazes. Então, foca ali, né, na dor que você vai solucionar e não no que você está vendendo em si. Também é uma outra dica legal para pitch. Que legal, muito bom, perfeito. Essas estruturas padrão de pitch, digamos assim, a gente vê muito, né, no mundo da copy e tudo mais, mas isso que você falou, eu acho que são os pilares. Se você tirar toda aquela coisa arada dos gatilhos e tudo mais, e você se atentar a isso, pode ser que seu pitch realmente ele dê mais sucesso do que você seguir uma fórmula pronta de estrutura, né? Porque realmente, pessoal, a audiência, ela tá esperta. Já é comum vender assim o tempo inteiro online, né? Então começar pela autenticidade é um puta diferencial já. E, gente, a vulnerabilidade tá custando caro hoje. Ninguém aguenta mais gente perfeita. Exato. Ninguém aguenta mais gente perfeita. Ninguém aguenta mais gente que dá conta de tudo, que performa, que arrasa, que tá lindo e maravilhoso, e que anda de helicóptero, e que tem carrão, e que vai para Dubai. Ninguém aguenta mais. A vida, quem tá comprando você são pessoas comuns. E nós, pessoas comuns, a gente tá ali ralando, né? Então, quanto mais você consegue se conectar por essa vulnerabilidade, mostrar esse outro lado de alguma forma, dizer, né, ser honesto, eu vou ser honesto com você, eu não quero te enganar. Uma das coisas que a gente tem feito bastante, as pessoas perguntam muito isso para mim, até nos alinhamentos, em quanto tempo eu vou me desenvolver? Eu falo, não sei, e eu não vou te vender isso. Eu vou aprender oratória em 7 dias? Não, depende, tem gente que aprende, você eu não sei. Você tem 7 dias para se dedicar? Se você tiver, você aprende. Então, assim, fazer esse senso de responsabilidade no aprendizado digital é muito importante. Então, caminhar, eu acredito muito nisso, Regis. Sei que pode ser uma linha de caminho mais difícil, tá? Mas se a gente está pensando em construir um negócio de longo prazo, uma base sólida, produtos, cursos que de fato sejam validados por pessoas de alto gabarito, a gente vai precisar percorrer essas curvinhas aí.
do que só usar a fórmula pronta, né? Porque assim, as pessoas são tão diversas, os problemas são diversos, as necessidades são diversas, por que uma coisa só vai dar conta de todo mundo? É impossível. Exatamente. Então, fórmula pronta não funciona. Perfeito. Muito, muito bom, gente. Muito bom mesmo. Cara, perfeito. E a gente falou bastante aqui sobre o digital, né, Bianca? Sobre essas técnicas, sobre olhar para a câmera e falar. Mas para a gente fechar aqui, também é muito comum hoje as pessoas começarem pelas imersões, pelo presencial, né? Então, tudo que a gente falou aqui funciona em ambos os canais, ao meu ver, tem suas nuances aí particulares, né? Mas eu vejo que o cara subir num palco para fazer uma palestra, seja para 30 pessoas, 20 pessoas de uma imersão, é difícil. Ainda mais, às vezes, levar uma imersão presencial de 2, 3 dias em cima de um tema com, sei lá, 30, 50 pessoas, né? É muito difícil, porque você vai ter que levar durante 3 dias a atenção dessas pessoas, né? Tirá-las do ponto A do ponto B numa imersão. E cada vez é mais comum as pessoas entregarem mentorias e imersões de forma presencial. Pequenos grupos, né? Saindo do online. Porque depois que você quebra a barreira do online e você olha para a câmera, você lembra que seus alunos são pessoas também e, portanto, você começa a querer se encontrar com eles, né? Começa esse movimento. Aí é um bicho também meio treta, assim, pra quem tá começando aí pra palco e tudo mais, né? Você tem aí também uma dica pra deixar, pra se preparar pra palco especificamente, né? Porque, assim, eu costumo falar, sempre quando eu vou fazer uma palestra, eu tenho frio na barriga, tenho a suadeira, mas eu gosto disso. Eu acho que o dia que parar de ter o frio na barriga, eu paro de fazer isso, porque é isso que dá a emoção da coisa, né? Mas tem que saber lidar, pra você não chegar lá e dar ruim no meio do processo, né? Como que você vê o palco, assim? Como que se prepara pra esses momentos? A dose de ansiedade para palco, ali, para o bastidor de um palco, ela pode ser uma injeção de ânimo ou pode ser uma injeção letal. Exatamente. Depende do quanto, depende do quanto você põe na seringa, tá? É óbvio que para quem está subindo no palco pela primeira vez, a dose da injeção de ansiedade vai ser maior. E existem aquecimentos. Então, o que eu acredito muito para palco, o que a gente ensina para palco e o que dá certo para palco é o ritual de preparação do palco. Puta, com certeza. Tá? Faz muito ritual sentido. de preparação para palco. Não suba no palco sem avisar pro teu cérebro que você vai subir no palco. Pronto. É isso. Pode acabar aqui o podcast, só faz esse corte aqui. É exatamente isso. Essa é o ritual. É muito importante. E ritual de preparação de palco, gente, não é pegar uma folha e ficar tentando decorar o seu discurso, tá? Ritual de preparação de palco é corpo, é aquecimento, é movimentação de corpo, é respiração, é movimentação de face, é você começar a fazer a projeção dessa energia que você vai levar, você projetar a pessoa que você vai ser lá em cima, é trazer essa potência para o seu organismo já começar a se acostumar com aquilo, porque daí quando você sobe, você não é surpreendido. Tem algumas dicas legais. Se você é uma pessoa que ainda tem muita vergonha e sabe que vai hiperventilar ali, vai ficar, né, assim, mais nervoso no começo, faça blocos, né, num começo de palestra em que você possa parar nos primeiros minutos. Ou você faz uma intervenção, ou você bota um vídeo, ou você faz uma interação com a plateia que força a plateia a falar e dá o espaço para ela, que é o tempo da sua respiração baixar. Vai durar alguns minutos só, depois você consegue tocar o baile. Tomar cuidado com isso. A linguagem corporal é muito fundamental e quando a gente está nervoso, a gente tende a desbaratinar, então a gente fica andando que nem barata tonta em cima do palco. Cuidado, marca palco, tá? Fica fixado um pouco ali em cada ponto desse palco para você não ficar parecendo barata tonta e não faça palestra para o seu slide, faça palestra para as pessoas. A gente, muitas vezes, tem uma apresentação projetada e a gente fica olhando para o slide. Então, toma cuidado com isso para manter contato visual com essa plateia o tempo todo. E assim, pensa no seu conteúdo, principalmente em blocos. E, lógico, não vai esquecer das suas histórias, que são a riqueza de uma palestra, a riqueza de um palco. Perfeito, muito bom, muito bom. Ótimas dicas mesmo. Esse ritual de preparação é o que define se você vai chegar bem. Eu costumo fazer, Bianca, chegar um pouco antes, porque vira e mexe eu vejo gente que chega nas palestras, mas chega meio apressado, sabe? Chega bem na hora.
eu tento chegar o quanto antes para ver a energia do público. E ver quem palestrou antes, porque dependendo de quem palestrou antes, se a pessoa for muito técnica, a tendência é que eles sejam meio frios, né? Se a pessoa for muito energética, eu falo, puta, cara, vou pegar a galera com o ânimo lá em cima, então a expectativa tem que quebrar o rapport. Exato. Então, você se preparar, fazer esse ritual, ele muda completamente o jogo, né? Até às vezes, se você vai fazer uma imersão sua mesmo, cara, tem lá 50 pessoas te esperando, faz muito sentido você ter alguma coisa antes, né, para você ver aquelas pessoas, do que você subir no palco e, na sorte, esperar. Porque tá todo mundo chegando desconfiado. Esse é o fato, né? Não adianta. O cara chega desconfiado, com expectativas particulares. Fica todo mundo quietão no começo, com aquela cara de vírgula, cara, aí você olha. Uma outra coisa também. Não fica tentando adivinhar a emoção da plateia, tá? Principalmente quando é a plateia mais próxima, que você consegue enxergar a carinha de todo mundo. O que a gente faz? A gente vai e começa a nossa, acho que eles não estão gostando. Você tá falando, meu Deus do céu. Então você não foca no teu conteúdo, você quer ficar adivinhando o que o outro tá pensando. E tem gente que tem cara de vírgula mesmo, assim, cara de joelho, de cotovelo, feliz. Então você não sabe o que a pessoa tá pensando. E muitas vezes, se ela tá com uma cara de, sei lá, incomodada e tal, não é culpa sua, é porque ela acabou de ver um WhatsApp que o filho dela caiu na escola. Perfeito. Então, assim, não fica tentando adivinhar as emoções da plateia, porque isso também vai te desviar a atenção e você pode esquecer, ficar nervoso, por aí vai. Perfeito, muito, muito bom. Baita aula, hein? Pessoal, se vocês conseguiram anotar todos os pontos, vocês pegaram, se você não anotou, ouve de novo esse podcast, porque de verdade... não existe nenhuma estrutura que sobreviva a uma comunicação ruim. Isso é um fato, né? Todos percebem, seja no presencial ou no online, então foi muito bom, Bianca. Que recado que você dá final, assim, pra galera em termos de comunicação, pra galera começar realmente a entrar nesse mundo, né? E deixa também suas redes sociais, sobre a sua empresa aí, porque com certeza a galera tem que te procurar pra aprender na prática tudo que a gente falou aqui. O recado é simples. Você conhece alguém que faz muito sucesso e que é ruim de comunicação? Eu não conheço ninguém. Então, assim, o mundo é dos comunicadores. Ou você sobe no bonde, ou vai daqui a pouco cair da beirada da terra plana. Não adianta. Perfeito, é isso aí. Nossas redes sociais, a gente está no YouTube. Nosso canal hoje é o maior canal de comunicação e oratória do país, com muitos vídeos legais. Então, assim, você maratona lá, você aprende muita coisa bacana. A gente está no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook, lá com, @quemfala. Esse quem fala é OH, igual a expressão. Tá. E também meu Instagram, meu TikTok. O TikTok eu não engajo muito, assim, gente. Eu sou cringe, né? Eu tô com dificuldade. Mas no Instagram a gente tá lá no @BiancaCelotto, CELOTO. Boa, muito bom, agradeço sua participação aqui. Quando a gente estava anotando aqui os convidados dessa temporada, eu falei, cara, a gente tem que falar com a Bianca sobre esse assunto de comunicação que vai virar a chave de muita gente, viu? Legal, Foi muito bom, legal. Pessoal, só lembrando, se você gostou aqui, se inscreve, dá like aqui no nosso canal. Todas as terças-feiras a gente tem EdusCast. E não se esqueça também que o Seven está na segundo lote. Nesse momento aqui que você vai receber esse vídeo, ele está no segundo lote. O Seven, nosso evento aqui, né, Bianca? É isso aí. A Bianca vai estar aqui com a gente também dias 22 e 23 de maio, aqui em Sorocaba, São Paulo. Você já deve estar cansado de ouvir eu falando isso. Eu vou continuar falando até que o evento aconteça, porque você precisa estar no Seven. Quem esteve no Seven aí, com certeza vai saber o que eu estou falando. Mas, de verdade, esse é o maior encontro da nossa comunidade. É um momento que você vai se conectar não só com a Eduz, mas também com uma cultura e um propósito muito bacana, que com certeza vai fazer sentido para a sua vida e o seu negócio também, tá bom? É isso? É isso? Então, o pessoal tá me olhando aqui com uma cara de, assim, tá faltando alguma coisa. Mas, pessoal, recado dado. A gente se vê na próxima terça-feira, no próximo EduzCast. Até lá. Valeu!